nossa vida de oração. A verdade é essa, né? Quando nós entramos para uma vida de oração, algumas coisas acontecem em nós antes que as nossas orações sejam respondidas, né? Nós falamos um pouquinho sobre orar pela nossa vida de oração. Nós oramos tantas coisas e nós esquecemos de colocar a nossa vida de oração diante de Deus e pedir para que aquela palavra que está em Zacarias 12:10, né, que seja em nós também derramado um espírito de oração e de súplica, né? Esse espírito de oração precisa ser derramado na nossa vida, esse espírito de oração precisa ser manifestado na nossa vida. E como nós recebemos esse espírito de oração? Quando nós oramos pela nossa vida de oração, né? Nós precisamos criar esse hábito. Falamos também um pouquinho que muitas vezes nós não temos uma vida de oração constante porque nós não oramos pela nossa vida de oração, né? Então nós oramos um dia, depois não oramos mais, oramos outro dia, depois não oramos mais, e assim a gente vai levando, e quando vê nós não temos uma vida de oração de eficácia na presença de Deus, e nós não conseguimos ser primeiramente transformados, né? E nós vamos levando a vida assim de qualquer maneira e vamos deixando de viver o melhor de Deus, né? Amém. A Bispa Fineza colocou o endereço, Rua Andradas, 555, Cidade Jardim, Ministério Internacional Nascidos em Cristo. Queridos, façam uma visita, é uma igreja abençoada, uma igreja de um homem, de uma mulher de Deus, viu? Eu amo esse casal, aprendi muito com eles e graças a Deus pela vida deles, tá? Em nome de Jesus. E outra coisa que nós também falamos na semana passada a respeito da oração, é que quando eu me disponho a viver uma vida de oração, antes que Deus comece a responder as minhas orações, primeiro Ele vai tratar comigo, né? Primeiro Ele vai fazer algo em mim. O problema é que nós vamos para a presença de Deus sempre apresentando para Ele uma causa, né? Nós vamos apresentando diante dEle uma situação que não foi resolvida, uma ofensa que nós sofremos, uma injustiça que nós sofremos, né? E muitas vezes a vida de oração nos faz ver, nos faz enxergar que o problema não é as pessoas, o problema sou eu com a minha justiça própria, com a minha mania de querer tudo do meu jeito, de não ter um coração dobrado na presença de Deus, um coração quebrantado na presença de Deus, um coração humilhado na presença de Deus, aonde eu reconheço que eu sou pecadora, que eu sou falha e que a misericórdia do Senhor é que me sustenta, né? Então a vida de oração ela trabalha isso em nós, a vida de oração ela traz isso em nós. Quando nós desenvolvemos uma vida de oração, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vemos os nossos pecados, as nossas falhas, e quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão poderoso Ele é, que mesmo na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos permite que nos acheguemos diante dEle, né? Nos prostramos diante dEle. Então isso foi falado, essa live está na semana passada, da segunda-feira passada, se você puder assista ela, viu? Assista sim, foi uma bênção e eu tenho certeza que Deus falou aos corações. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Hoje de manhã nós estivemos ali na rádio Vida FM, nós estivemos ali ministrando a palavra e foi um tema muito abençoado, também está aí no Face, depois se você puder assistir, assista. Foi falado sobre transtorno de compulsão alimentar e a nossa vida espiritual, como que a nossa alimentação influencia na nossa vida espiritual, né? Falamos sobre vida jejuada, falamos uma série de coisas sobre o corpo que é o templo do Espírito e como nós estamos destruindo o corpo do Espírito, o templo do Espírito Santo com as nossas atitudes, né? Com a nossa compulsão alimentar. Assista lá, tem muito conteúdo, tá aí no Face, foi hoje pela manhã. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor nessa hora? Senhor, meu Deus, nós te clamamos, nós bendizemos o teu nome. Nós, Senhor, invocamos o nome do Senhor, porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
A tua palavra diz, Pai, que quando nós clamamos o teu nome, a cura, quando nós clamamos o teu nome, a libertação, quando nós clamamos o teu nome, a vida, quando nós clamamos o teu nome, Senhor, tudo, Senhor, volta ao lugar, porque é o teu vento que sopra, é o vento do teu Espírito que traz vida. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós entregamos esse momento diante da tua presença. Senhor, fala conosco na tua palavra, dá-nos da direção do teu Espírito. Senhor, que a tua palavra ela venha, Senhor, ser ministrada, Senhor, diretamente do teu coração aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que rouba a semente plantada. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tenta roubar, Senhor, a tua palavra dos corações. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre cada um que está ao vivo comigo e sobre aqueles que vão assistir posteriormente. Senhor, entregamos esse momento a Ti. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aparecida, Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar e nós vamos para a palavra. Nós vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quando é que Deus responde às minhas orações. A oração ela é um tema que ela abrange muitas coisas. Você já parou para pensar que a oração é a coisa mais fácil que tem de se fazer, mas ao mesmo tempo ela é tão difícil? Porque a nossa vida de oração ela é composta por 3 fases, né? Assim como nós vemos no tabernáculo, Santo, Santo dos Santos e o Santíssimo, aqui também nós temos 3 fases. Pastor Inês, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Nós temos 3 fases também na nossa vida de oração. Quando nós entramos na vida de oração, nós temos que romper o reino da carne, o reino da alma, para chegar no reino do Espírito. Entenda bem, nós temos 3 atmosferas na vida de oração. Nós temos que romper o reino da carne, nós temos que romper o reino da alma para chegar no reino do Espírito. É na dimensão onde Deus quer que nós verdadeiramente estejamos. Quando nós entramos em oração, os primeiros 30 minutos da nossa vida de oração é uma batalha. É uma batalha contra a carne. Por que é uma batalha? Porque esses primeiros 30 minutos... você tem que lidar com os seus pensamentos, que você se lembra que você tem que cozinhar o feijão, você tem que fazer uma ligação, o telefone toca, o interfone toca, o filho chama. Então, isso são coisas terrenas, coisas da carne que você tem que administrar e romper. Né? Os primeiros 30 minutos a sua mente, ela vaga, você tem que trazê-la de volta o tempo todo. Ela vai para outras situações e você tem que trazê-la o tempo todo. Depois de 30 minutos, quando você rompe esse reino da carne na vida de oração, você tem um outro reino para romper, que é o reino da alma. O que é o reino da alma? O reino da alma é quando é tudo sobre você na oração. É quando tudo é sobre você. É a sua vontade, é o seu jeito, é quando você acha que Deus te deve alguma coisa, é quando você entra diante de Deus com a tua justiça própria, é quando você entra diante de Deus achando que Ele tem obrigação de fazer e de realizar. É tudo sobre você. Por quê? Porque é os teus sentimentos, é as tuas feridas, são as tuas emoções, são os teus temores, são os teus fracassos que você não aceita. Então esse é o reino da alma que você também tem que romper, para você chegar no reino do Espírito. E quando nós chegamos no reino do Espírito, nós entramos numa atmosfera na oração, onde não importa mais a minha vontade, onde não importa mais o meu desejo, onde eu entendo que não é mais do meu jeito, onde eu tenho a ousadia de dizer para o Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É onde eu tenho a ousadia de dizer, Senhor, me faz lembrar todos os dias que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive. Aonde eu tenho a intrepidez de entrar na presença dele e dizer, Senhor, muda o meu caráter, muda a minha vida, muda a minha história. Por quê? Porque não é mais do meu jeito. Eu rompi as 2 fases da carne e da alma. E esse lugar, essa terceira fase é onde o Senhor quer que nós permaneçamos. É onde o Senhor quer.
E nós vamos entender isso, querido. Nós vamos entender isso, que na nossa vida de oração, ela também vem acompanhada de princípios. Tudo na nossa vida tem princípios, entenda isso. Tudo na nossa vida vem acompanhado de princípios. Por quê? Porque o princípio que você quebra é o mesmo princípio que vai quebrar você. E a oração não é diferente. A oração, ela vem acompanhada de princípios. E nós vamos entender hoje um pouquinho desses princípios, né? Eu vou entender que existe um jeito, né? Uma maneira que, se eu cumprir, o Senhor vai responder as minhas orações. Eu quero deixar claro aqui para você que não existe oração certa e nem oração errada. Existe oração que não é feita. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus, mas nós não oramos a respeito. Nós não falamos com o Senhor, nós não temos intimidade com o Senhor, nós não buscamos a direção do Senhor para a nossa vida. Então, o que acontece na maioria das vezes é isso. Eu queria que você, se você pudesse, abrisse a palavra de Deus comigo em João 15, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos ler esse texto. É tudo relacionado hoje à oração. Quando Deus responde à oração? Quando eu pratico certas coisas. Quando eu cumpro certas coisas. Deus responde à minha oração. E nós vamos aprender isso aqui essa noite. A palavra de Deus diz assim, em João 15, versículo 16 e versículo 16, diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, entenda bem, a fim de que tudo, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vamos entender a primeira coisa aqui que nós precisamos entender. A oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o sacerdote. Ele é aquele que está intercedendo por nós. Graça e paz, Camila. Deus te abençoe. Ele é que está intercedendo por nós. Não existe outro meio de oração. Não existe outro meio de eu acessar o reino dos céus, se não for por meio de oração e através do nome de Jesus. Por isso ele está dizendo assim, olha, eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, qual que é o primeiro princípio para que a minha oração seja respondida? É muito claro dentro da palavra de Deus. Ela por si só, ela já se esclarece. Ele diz assim, que deis fruto. Entenda bem, queridos. Eu tenho que praticar o fruto do Espírito na minha vida. Eu tenho que ter uma vida transformada por Deus. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Por mais avançado que as coisas estejam nesse mundo, você não fala com Deus pela internet. Você não fala com Deus pelo WhatsApp. Ainda continua sendo de joelhos e prostrado. Não existe atalhos para falar com Deus. É através da oração. E ele está dizendo aqui, olha, tudo que você pedir ao Pai, para Ele conceder a você, o teu fruto tem que permanecer. O teu fruto tem que permanecer. Pastora, que fruto é esse? Gálatas 5, 21. O fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito que habita em nós, ele tem que permanecer, para que tudo que eu peça ao Pai, em nome de Jesus, através do seu Filho Jesus, Ele me conceda. Então, o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Porque a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Porque se eu tivesse fruto na minha vida, eu praticando esse fruto, muitas pessoas vão ser abençoadas através da minha vida. E tudo que eu pedir ao Pai em oração, Ele vai me conceder. Porque o fruto do Espírito tem permanecido em minha vida. O fruto do Espírito, do Espírito Santo, ele tem sido constante na minha vida. Então não há como Deus não responder a minha oração. E aí eu posso me achegar diante dele e pedir a ele, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.
E o Senhor vai responder a oração. Por quê? Porque Ele tem compromisso com a palavra. Sabe por que muitas vezes nós oramos e as nossas orações não são respondidas? Nós vamos entender aqui hoje. A primeira coisa, querida, é porque o fruto do Espírito não está na minha vida. O fruto do Espírito não permanece na minha vida. Eu sou inconstante. Por que eu não tenho fruto do Espírito na minha vida? Porque o fruto do Espírito na minha vida, ele só vem através de uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo através de oração, o fruto que é dele não vai habitar em mim. O fruto que é dele não vai fazer morada em mim. O fruto que é do Espírito Santo tem que habitar em mim, para que as minhas orações sejam respondidas. Então esse é o primeiro princípio. Eu tenho que entender isso. Pastor, e como que eu adquiro isso? Orando, buscando, respeitando o Espírito Santo, desejando o Espírito Santo, lutando contra as obras da carne. Há uma guerra constante, querido. Deus não responde oração de pessoas que não têm compromisso com Ele. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter uma vida de oração constante, porque a constância na oração é que vai nos transformar. A constância na oração é que vai fazer de nós homens e mulheres cheios do Espírito. A constância na oração é que vai transformar o nosso caráter, a nossa essência. A constância na oração é que vai trazer vida em nós. A constância na oração. Então guarda isso no teu coração. Graça e paz, Ana Paula, Soninha, Isa, Deus abençoe vocês. Então, entenda bem, o primeiro princípio, o fruto do Espírito tem que permanecer. Por que o fruto tem que permanecer? Para que tudo que eu peça ao Pai, em nome de Jesus, Ele me conceda. Dá uma analisada aí na tua vida. O fruto do Espírito habita em você? Às vezes você tem falado tanto com Deus e tem pedido alguma coisa para Deus. Deus, eu vou na igreja. Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu canto no altar. Senhor, eu só faço caridade, eu só faço bem, mas você não tem o fruto. Existem princípios dentro da palavra de Deus. Existe princípio que nós temos que cumprir para que as bênçãos, para que nós venhamos acessar o céu na nossa vida, a manifestação do céu na nossa vida. Eu falo assim que a vida de oração, queridos, ela é como se fosse um depósito. Você vai depositando, você vai depositando, você vai depositando, até que chega um dia que o Senhor fala, vem e saca tudo. E aonde o céu se abre, todas as suas orações são respondidas. Mas para isso eu tenho que viver a prática da palavra. Para isso eu tenho que viver na palavra. Então entenda bem, para que eu ore ao Pai, em nome de Jesus, e a minha oração seja respondida, primeiramente o fruto tem que permanecer. O fruto do Espírito tem que habitar em mim. Mateus 21, 22. Olha o que Jesus diz. Mateus 21, 22. Que palavra gloriosa de Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, credes e crendo, o recebereis. Além do fruto que tem que permanecer na minha vida, para que o Senhor Jesus responda a minha oração, eu tenho também que cumprir um outro princípio que a palavra de Deus diz, que é a fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer, queridos. Sabe, a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz assim que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. O problema é que eu entro muitas vezes em oração e não creio que Deus pode me ouvir. Aliás, muitas vezes eu não creio nem que Jesus vai voltar. Aliás, muitas vezes eu não creio nem na palavra. Aliás, muitas vezes eu não creio. E aí eu vou orar sem fé. E sabe por que eu não tenho fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E você sabe por que você tem que ouvir a palavra? Para que o Senhor Jesus te ensine a ter comunhão com Ele. E sabe quando você desenvolve isso? Quando você está inserido no corpo, você tem que congregar. Esse negócio de você ficar ouvindo na internet pastores e não estar inserindo no corpo. Querido, não tem como você ser abençoado completamente. Você precisa estar debaixo de uma hierarquia espiritual. Você tem que estar inserido no corpo. Você tem que estar ali congregando, comunhando, porque ali Deus ordena uma bênção para a tua vida. E quando você está ali congregando, graça e paz, Rodolfo,
Quando você está ali congregando, quando você está no ajuntamento solene, você ouve a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e essa palavra ela traz libertação para você. Essa palavra ela traz fé no teu coração. E aí tudo que você pedir em oração, você tem fé para receber. Sabe por que você tem que estar inserido no corpo e ouvindo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus te dá estratégias para a oração. Porque você tem que orar de acordo com a palavra. Sabe quando você ora e pede em oração e o Senhor te dá? Quando você entende aquilo que foi feito na cruz por você e aquilo que você sabe que é o teu direito dentro da palavra. Entenda bem, queridos, dentro da palavra de Deus existem direitos, mas existem deveres também. O problema é que quando eu entro na oração, quando eu oro, né, e consigo romper a atmosfera carnal e entro na atmosfera da alma, aonde só tudo é em torno de mim, tudo é para mim, tudo é por causa de mim, tudo sou eu sou o centro. O problema é que quando eu oro e quando eu vou nessa situação, eu entro na presença de Deus achando que Deus me deve alguma coisa e eu quero orar, eu quero que Deus me ouve. E eu não tenho base bíblica para orar. Sabe, eu peço para Deus fazer um milagre em mim, mas que base eu tenho para esse milagre? Aonde está na Bíblia que me dá um respaldo para isso? Eu peço para Deus me curar. Você sabe onde está escrito que a cura te pertence? Você sabe onde está escrito que naquela cruz o Senhor levou as tuas dores e as tuas enfermidades para você chegar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, a tua palavra me diz, eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, na tua palavra, eu creio que ela tem poder, Senhor, que a tua palavra me cura, Jesus, o teu nome tem poder. Queridos, só uma pessoa que tem fé, que crê verdadeiramente, que conhece a palavra de Deus, tem e consegue entrar numa vida de oração, apresentando a Deus, consciente de que Ele não te deve nada, mas Ele tem compromisso com a palavra. Entenda bem, Deus Ele tem compromisso com a palavra, e a cura te pertence, a paz te pertence, a prosperidade te pertence, as bênçãos de Abraão te pertence, a alegria do Senhor te pertence. Tudo foi feito para você desfrutar, mas eu só consigo acessar essas coisas através de uma vida de oração. Eu não vou acessar o céu, querido, assistindo série. Eu não vou acessar o céu vendo fuxico gospel. Eu não vou acessar o céu jogando videogame. Eu não vou acessar o céu falando mal dos outros. Eu não vou acessar o céu só indo na igreja. Eu não vou acessar o céu somente cantando. Eu não vou. Para eu acessar o céu, eu tenho que me prostrar em oração. Eu tenho que me curvar diante dele. Eu tenho que ser conhecida no céu por ele. Entenda bem. O diabo não tem medo de grandes pregadores. O diabo não tem medo de pessoas que cantam. O diabo não tem medo. Mas de uma pessoa que entra no quarto e ora. Ah, queridos, o inferno estremece. O inferno recua diante de uma mulher e de um homem de Deus de oração. E eu sempre digo isso. Eu já vi grandes homens e mulheres de Deus caírem. Eu já vi isso, eu já presenciei isso, eu já vivi isso. Mas um homem e uma mulher de oração não caem. Eu nunca vi um homem e uma mulher de oração cair. Nunca vi na história um homem e uma mulher com uma vida de oração cair. Então eu tenho que entender que a oração, ela tem que ser a parte da minha vida que me sustenta, que ela me dá sustento para todas as outras coisas que eu tenho que realizar. Porque loucura sua tomar alguma decisão na sua vida ou fazer alguma coisa sem estar na direção de Deus, sem ouvir Deus. Loucura sua nos dias de hoje tomar alguma decisão sem estar na direção do Espírito Santo. E essa direção só vem através da oração, através da intimidade com Deus, através de uma busca constante com o Senhor. E por isso Jesus fala: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Então, além do fruto permanecer na minha vida, o fruto do Espírito tem que ser permanente na minha vida para que ele responda às minhas orações. Eu também tenho que ter fé. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer no seu amor. Eu tenho que crer que ele é poderoso para fazer. Mesmo que aos meus olhos pareçam tudo impossível. Queridos, Deus não precisa de tempo favorável para fazer milagres.
Você só tem que crer. O resto é com Ele. Pode o mundo estar desabando na tua cabeça. Pode, querido, estar acontecendo tudo que você acha que é o fim para a sua vida. Deus está dizendo nessa noite que é só o começo. É só o começo. É só o começo. Então temos que dar fruto. Temos que ter fé. Outra coisa que é muito importante. Se eu quero que Deus responda a minha oração. Queridos, eu tenho que conhecer o meu coração. Porque a Bíblia diz assim que o coração do homem ele é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E eu gosto muito desse versículo que em Hebreus 12:15, olha só que interessante. Tiago, ele fala assim, olha, tomem cuidado para que não brotem no coração de vocês nenhuma raiz de amargura que separem vocês da graça de Cristo. Olha só. Não é o diabo que te separa da graça de Cristo, mas é a raiz de amargura no teu coração que separa você da graça de Cristo. Isso é uma cilada do diabo, isso é um ovo de serpente, que você está chocando ele. Sabe, isso é uma coisa que vai te separar da graça. Querido, uma pessoa separada da graça de Cristo não tem como Deus responder a sua oração. Sabe, essa raiz de amargura que você está cultivando tantos anos, porque você foi ferido, porque você foi magoado, porque você foi rejeitado, porque alguém te esnobou, porque alguém pegou um lugar que era seu, porque alguém foi mais beneficiado do que você, porque você fez tudo certo, mas a glória foi para outra pessoa, e você tem cultivado essa raiz de amargura no seu coração, você tem cultivado isso, se tivesse acontecido isso, hoje não estaria assim, se eu tivesse feito isso, hoje não seria assim, se aquela pessoa não tivesse feito tal coisa, hoje não seria assim, e você vai cultivando uma raiz de amargura. Queridos, isso é cilada do diabo, isso te separa da graça de Cristo, isso te separa da comunhão com Deus. Não tem como Deus responder oração de ímpios, queridos. Não tem como Deus responder oração de uma pessoa que está fora da graça dele. Por quê? Porque antes dela buscar o Senhor, ela prefere cultivar uma raiz de amargura. E é interessante que muitas coisas acontecem, porque uma pessoa que carrega uma raiz de amargura, ela também acha que ela tem direito de pedir alguma coisa a Deus. E de fato tem, pedir para ser transformada, pedir para que o Espírito Santo limpe o teu coração, pedir para que a glória do Senhor encha você e que Ele ocupe todos os espaços que tem dentro de você, a ponto que não reste mais nada que não agrade a Ele. É isso que você tem que pedir. Você tem que pedir libertação dessa raiz de amargura. Sabe? Isso é muito sério. E depois nós queremos que as nossas orações sejam respondidas. Engano. E aí o que acontece? A sua oração não é respondida. E depois, com o passar do tempo, você se frustra. E você coloca a culpa em Deus. Aí você quer largar a igreja, você quer largar o evangelho, você quer largar a Bíblia, você quer largar tudo, porque para você Deus não te ama, Deus não se importa, Deus não ouve a minha oração, Deus não me responde. Por que Ele não te responde? Você seja sincera, por que Ele não te responde? O que tem dentro do teu coração? O que você está cultivando dentro do teu coração? O que você está carregando dentro de você a ponto de Deus não responder às tuas orações? Queridos, é muito sério. Nós temos que pedir para que o Espírito Santo, ele nos limpe. Sabe, a primeira coisa que nós temos que entender, que quando eu vou para a presença de Deus, quando eu estou na presença dele, e outra coisa que eu entendo, uma pessoa só consegue reconhecer o seu estado de pecado quando ela se aproxima de Deus. Quando ela se aproxima de Deus, ela reconhece quão pecadora ela é. Ela reconhece o seu estado de pecado, porque não tem como ficar diante de um Deus santo sem que o teu estado de podridão apareça. Quando você se aproxima da santidade de Deus, aquilo que está dentro de você, ele vai vir para fora, porque não tem como permanecer da mesma maneira diante de Deus. Não tem como permanecer da mesma maneira diante do Senhor. Não tem como permanecer da mesma maneira diante do Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Não tem como.
E a vida de oração, queridos, se eu não passar por esse processo de entrega, de pedir para que o Senhor me transforme, de pedir para que o Senhor me limpe, para que o Senhor me renove, para que o Senhor realmente venha me curar, eu não vou desfrutar do que o céu tem para mim, do que uma vida de oração pode me proporcionar. Queridos, eu falei isso na semana passada, eu vou voltar a repetir. A palavra, a pregação, a mensagem é para o homem. A palavra não é para Deus, você não prega para Deus. Deus não vai na igreja assistir culto para ouvir você pregar. A palavra não é para Deus, a palavra é para o homem. Mas a oração é para Deus. Enquanto a palavra move o coração do homem, a tua oração move o coração de Deus. Entenda bem. E aí nós vamos levando a vida de qualquer maneira. Temos uma vida de oração que não traz impacto nenhum na nossa vida. Nós oramos por obrigação, ou muitas vezes por uma religiosidade, não porque eu quero ter comunhão com Deus. Porque ter comunhão com Deus, querido, gera em nós uma vida constante de oração. É todos os dias. É todos os dias. O Espírito Santo é uma pessoa, ele quer relacionamento com você todos os dias. Todos os dias ele te espera. O Espírito Santo não pode ser mais ignorado por você. Nós precisamos viver essa realidade. Então a oração, ela move o coração de Deus, enquanto a palavra, ela move o coração do homem. É isso que a Bíblia nos ensina. E como que eu vou mover o coração de Deus? Me prostrando diante dele. Então entenda os princípios que eu tenho que cumprir. O fruto do Espírito tem que permanecer. Eu tenho que ter fé. E no meu coração não pode permanecer nenhuma raiz de amargura que me separe da graça de Cristo. Olha só como que é a palavra de Deus. Sabe, queridos, a vida, ela nos proporciona muitas vezes tristezas. Nós nos decepcionamos com pessoas. E nós também já decepcionamos muitas pessoas. Isso é o ser humano. E isso vai continuar acontecendo. Mas uma pessoa que foi alcançada pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Uma pessoa que foi alcançada pelo sangue de Jesus, que entendeu o poder do sangue de Jesus. Uma pessoa que compreendeu o que foi feito na cruz. Uma pessoa que compreende que Deus não deve nada a ela. Porque tudo que Jesus já fez é mais do que suficiente. Nem se eu viver por 100, por 200 anos, eu vou conseguir retribuir o que o Senhor Jesus fez por mim. Queridos, Ele te garantiu a vida eterna. Você sabe o que eu fico mais indignada? É que você não tira um período de oração, mas você quer passar a eternidade com Cristo. Você não tira 1 hora de oração por dia, mas você quer passar uma eternidade com Ele. Como? Que jeito, queridos? Como é isso? Não tenho relacionamento com Deus, não tenho uma vida de oração. Eu não acesso o céu, mas eu quero ir para o céu. Eu quero viver uma eternidade com Cristo. Desculpa, nós estamos equivocados. Nós estamos equivocados. Deus não é meu empregado. Deus não é meu empregado. Outra coisa, abre comigo a palavra de Deus, ou marca aí para depois você olhar no livro de Tiago, no capítulo 4, olha o que Tiago diz, gente, que palavra é essa? Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Primeiro eu faço, aqui ó, atmosfera da carne. Eu quero tudo na força do meu braço. Eu quero romper na força do meu braço. Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero guerrear, mas sem a direção do Senhor. Aí ele diz assim: você nada tem, porque não pede. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para vos gastardes nos vossos deleites. Você sabe por que também Deus não responde a minha oração?
Porque eu não sei pedir. Porque aqui, além de eu trabalhar na atmosfera da carne, eu entro na questão da alma também. Eu entro na questão da alma. Porque eu quero pedir para os meus deleites. Lembra o que eu disse? A segunda atmosfera a ser quebrada no período de oração é da alma. Onde eu sou o centro, onde eu quero tudo para mim, onde eu acho que Deus tem obrigação de me dar, onde eu acho que Deus tem obrigação de me abençoar, onde eu acho que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa por mim. Os meus deleites. Eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero isso e aquilo. Não é pecado, querido. Mas isso é consequência de quem busca Deus em primeiro lugar. E aí ele diz assim: pedis e não recebeis porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Eu tenho que entender que eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Eu tenho que orar aquilo que o Senhor Jesus já falou ao meu respeito. Quando eu oro em concordância com a palavra de Deus, não tem como Deus não responder. Por isso que eu tenho que saber dentro da Bíblia quais são os meus direitos e os meus deveres. Por isso que eu tenho que entender dentro da palavra de Deus o que me pertence em Cristo Jesus. O que me pertence em Cristo Jesus. Queridos, eu não posso orar para o diabo se converter. Eu não tenho base bíblica para isso. Eu não posso orar para o meu amigo que tem um prostíbulo como negócio, Deus prosperar o negócio dele, onde vidas estão indo ali, indo para o inferno. Eu não posso orar, eu não tenho base bíblica para isso. Para que Deus prospere um lugar como esse. Mas eu tenho base bíblica para orar, para que as vidas que estejam lá sejam salvas e resgatadas da mão do diabo. Porque a Bíblia diz que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha a diferença. Então eu tenho que saber o que me pertence em Cristo. Eu tenho que saber o que eu tenho que orar. Se eu estou passando um problema na minha vida, se eu estou passando por uma enfermidade na minha vida, e eu faço a minha parte, eu tenho como chegar diante de Deus. Eu não posso, queridos, entenda bem, eu não posso pedir para Deus curar a minha diabetes se eu como desesperadamente, se a minha alimentação é toda desregrada, se eu não faço uma atividade física. Eu vou ficar orando para Deus me curar e eu não faço a minha parte. Você acha que Deus vai responder uma oração dessa? Faça a sua parte primeiro. Frutos dignos de arrependimento. Quando você se arrepende do pecado, você gera fruto digno de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento acessa o coração do Senhor para responder a tua oração. Olha como que é. Eu não posso pedir para o Senhor, curar minha pressão alta se eu não pratico uma atividade física, se eu sou uma pessoa sedentária. Eu não tenho coragem de levantar do banco e fazer uma caminhada, que é gratuita. Mas eu prefiro viver tomando remédio controlado de pressão. Eu prefiro morrer tomando remédio de diabetes, comendo da maneira que eu como. E depois eu quero orar para Jesus me curar. Você está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito. Você acha que Deus vai responder tua oração, querido? Não vai. Mudança de vida. Você pede e não recebe porque você pede mal. Mas quando você ora de acordo com a palavra, quando você ora de acordo com a palavra de Deus, quando a enfermidade chega à tua porta, e a sua vida está diante do Senhor, você tem uma vida reta diante do Senhor, você cuida do teu corpo, que é o templo do Espírito, você faz tudo aquilo que compete a você fazer para você ter uma vida saudável, uma saúde perfeita. Aí você tem autoridade para repreender a enfermidade. E a enfermidade vai se dobrar ao nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Nós temos que entender essas verdades dentro da palavra. Não é achar que eu vou orar e Deus vai me responder. Deus não é fada madrinha, querido. Deus não é a fada do dente. Nós precisamos levar Deus a sério. A vida de oração é séria. A vida de oração move o coração de Deus.
A vida de oração muda você, a vida de oração muda a tua história. A vida de oração, queridos, muda a circunstância. Vida de oração. Entenda bem, você acha que Daniel foi livre da cova do leão ali, da cova dos leões, porque ele orou antes de ir para a cova? Você acha que ele foi livre porque ele orou? A hora que pegaram ele falou, peraí que eu vou fazer uma oração, Senhor me livra, me liberta. E ele foi livre por causa dessa oração? Não! A Bíblia fala que Daniel tinha uma vida de oração, ele orava constantemente. Havia um depósito no céu de oração, para que quando a emergência chegasse, essa oração era acionada, e por isso que ele foi salvo, foi liberto. Nós precisamos aprender, queridos. Nós precisamos. A Bíblia ela é uma chave. Nós patinamos porque nós queremos, nós procrastinamos porque somos covardes, porque eu não quero ter um tempo com Deus, porque para mim, eu chego cansado do trabalho e eu quero ficar escorado no sofá com o controle na mão, me alimentando de porcaria, vendo o que não me edifica, esperando a comida na mão. E eu não me levanto para ter meia hora com Deus, uma hora com Deus, porque eu tô cansado. E aí depois você quer ir para o céu e passar uma eternidade com Deus. Desculpa, mas não vai rolar. Não vai. Não vai, querido. Então eu preciso viver uma vida de oração. Eu tenho que parar com essas desculpas para não orar. Eu não oro porque eu não sou do ministério de intercessão. E quem diz que oração é ministério? Oração é ofício. Uns têm ministério de ser pastor. Uns têm ministério de ser evangelista. Uns têm ministério disso ou daquilo. Mas a oração é ofício de todos. De todos. Porque Timóteo ele fala assim, eu ordeno que todos orem em todo tempo. Paulo ele fala isso, orai sem cessar. Então, queridos, quando nós deixamos de orar, nós pecamos. Nós pecamos. Deixar de orar é um pecado. Por que que é um pecado? Porque é uma ordem do Senhor para nós orarmos. E aquilo que eu não cumpro, que Deus me manda, é pecado. E pecado me afasta de Cristo. Se Ele mandou eu orar e eu não oro, eu estou pecando. Pecado como outro qualquer, como o adultério, como a prostituição, como a glutonaria, como a mentira, como a vaidade, como a cobiça. Eu não estou cumprindo a palavra. Porque a ordem de Jesus para nós é orar em todo tempo, orar sem cessar, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando em todo tempo. Há uma ordem específica de Deus. E aí eu não oro. E aí eu estou descumprindo aquilo que Deus pediu para fazer. Eu estou pecando. E pecado tem que ser confessado e deixado. E mudança de vida. Se até hoje a tua vida de oração ela foi inconstante, a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, ore pela tua vida de oração. Antes de você orar por qualquer coisa. Ore pela tua vida de oração. Antes de você orar por qualquer situação na tua vida, a tua vida de oração ela tem que ser fortalecida. Por quê? Porque se o diabo destruir a tua vida de oração, ele já destruiu 80%, o resto é facinho. É questão de tempo. Se o diabo destruir a tua vida de oração, é uma questão de tempo. Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito. Por isso que você tem que orar pela tua vida de oração. Então, ore pela tua vida de oração. Ore pela tua vida de oração. Se levanta como uma mulher, como um homem de Deus e ore pela tua vida de oração. Peça para que Deus derrame sobre você um espírito de oração. Nós precisamos ter um espírito de oração. Um espírito de oração. E quando nós começamos a praticar isso, porque nós começamos a ter desejo pela presença, nós começamos a entender que a oração é o que nos mantém de pé. Nós começamos a entender que a oração é aquilo que nos dá sustento para todas as coisas nessa vida. Quando eu entendo que a oração ela acessa o coração de Deus, ela acessa o céu. Queridos, não vai ser mais penoso para mim me prostrar diante do Senhor. Não vai ser mais penoso
dobrar-me diante do Senhor. E nós precisamos ter uma vida de oração constante. Nós precisamos orar. Nós precisamos viver essa vida de oração. E essa palavra, queridos, é para você meditar nela. Reveja aí sua vida. Seja sincero. Vai lá para o teu lugarzinho de oração. Seja franco com Deus. Senhor, o fruto do Espírito não tem permanecido em mim. E o teu fruto tem que permanecer para que tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me dá. E eu sou uma pessoa colérica. Eu sou uma pessoa que grito. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho controle. Seja franco com o Senhor. Tira tuas máscaras. Você acha que você engana quem? Você pode enganar o teu pastor, mas a Deus não. Você não engana. Põe para fora o que está no teu coração. Diz para ele, Senhor, meu coração está cheio de raiz de amargura. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo, Senhor, esquecer a ofensa que me fizeram. Eu não consigo esquecer. Senhor, então me ajuda, me limpa, me transforma. Querido, você não consegue ter raiva por alguém que você ora. Às vezes pode ser difícil você começar a orar pelo teu inimigo ou por aquele que te prejudicou de alguma forma. Mas quando você ora por essa pessoa, querido, o teu coração é limpo. Você não consegue ter mágoa e ressentimento e ódio por quem você ora. E Jesus manda orar. Orai pelos que vos perseguem. É ordem do Senhor. E se eu não faço, eu estou pecando. Então seja franco com Deus. Tenha fé. Quando você for orar, tenha fé. Saiba quais são os teus direitos em Cristo. Mas saiba também, porque antes de você apresentar os teus direitos em Cristo, saiba quais são os teus deveres. Eu estou cumprindo o meu dever para que eu possa chegar diante dele e apresentar as minhas razões para ele, para que ele possa me abençoar. Como é isso, pastora? A Bíblia diz assim, o Senhor ele diz assim no livro de Isaías, entra em demanda comigo. Me apresenta as tuas razões para que eu possa te abençoar. O que é apresentar tuas razões? É quando você chega diante de Deus e você está respaldado pela palavra e pela tua vida, pelo teu testemunho. Porque o testemunho nos faz vencer. A Bíblia fala no livro de Judas fala, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que eles deram. Testemunho. Então, se eu chego diante de Deus, se eu estou passando um problema de enfermidade, se eu estou passando por essa luta, eu posso chegar diante do Senhor e dizer para ele, Senhor, eu cuido da minha saúde. Eu tenho uma vida regrada. Eu cuido do meu corpo. Eu faço tudo o que precisa ser feito. Então, Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Isso não provém de ti. Você está apresentando a Deus as tuas razões. Você quer ver outra coisa? Quando você vai na presença do Senhor e vai apresentar alguém diante do Senhor. Uma pessoa que está num leito de enfermidade. Paliativo, prestes para morrer, um pai de família, um homem que serve no ministério, e é um homem novo. Você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, ele é útil para a tua obra. Senhor, ele tem filhos pequenos. Senhor, ele tem uma esposa. Senhor, ele pode ganhar ainda almas, ele pode produzir frutos para o teu reino. Você está apresentando uma razão a Deus para que Deus te responda. Queridos, a oração, ela move o coração de Deus. Ela move. Essa madrugada passada eu estava lendo a Bíblia e no livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 40, Isaías vai até Ezequias e diz para Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E Ezequias simplesmente virou para a parede, chorou e orou. Ele orou. Ele buscou ao Senhor. E mesmo antes de Isaías sair, Deus disse para Isaías, volta lá
e diz para ele que a oração dele chegou até mim. E por causa disso eu vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele. Resposta de oração, queridos. E nós não oramos. A oração muda a circunstância. A oração muda circunstâncias. A oração muda destinos. A oração muda histórias. A oração muda, a oração transforma. Eu quero te encorajar, sabe? Eu quero que essa palavra ela fique no teu coração de tal maneira que a ponto que de terminar essa live você procurar um canto para você orar. Sabe, para você buscar o Senhor e começar a desenvolver uma vida de oração. Começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, mas comece. Você precisa começar. Você precisa envergonhar o diabo na tua vida. Paz do Senhor, Márcia, Vanes, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ana, Deus te abençoe. Você precisa envergonhar o diabo na tua vida. Rodolfo, graça e paz, Deus te abençoe, meu irmão. E nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Que essa palavra, ela possa permanecer em você. Que essa palavra possa edificar a tua vida. Queridos, é um tema que eu amo, a oração. Porque eu tenho tido tantas experiências com Deus na oração. Eu tenho tido tantas experiências com o Senhor na oração. Eu tenho aprendido tanto do Senhor. Eu tenho aprendido tanto com o Espírito Santo. E eu chego à conclusão que eu tenho muito que aprender. Eu chego à conclusão que eu tenho muito que ser transformada. Eu chego à conclusão que eu necessito da presença de Deus. Graça e paz, Tânia, Deus abençoe. E eu quero encorajar você nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor. E não negociar o teu tempo de oração com ninguém. Por nada. Por nada. Ame ao Senhor. Não tem como, querido, você falar que ama a Deus e não tem comunhão com Ele. Não tem como. Não tem como você falar que ama o Espírito Santo e você não passa 10 minutos na presença dEle. Você está enganando a quem? O amor, ele é construído. O Espírito Santo que coloca amor por Jesus no seu coração e você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não ama. Não tem como. Não tem como, queridos. Que essa palavra possa permanecer no teu coração, que essa palavra possa trazer sobre a tua vida, assim como ela traz todas as vezes que eu ministro sobre ela, um constrangimento, um incômodo tão grande no meu espírito, um incômodo tão grande na minha alma, um incômodo tão grande que me leva a pensar que eu perdi muito tempo na minha vida. Perdi muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Mas louvado seja Deus que a graça dele nos alcança e ainda há tempo de recomeçar, porque em Deus sempre há um recomeço. E eu aconselho você, desenvolva uma vida de oração. Desenvolva uma vida de oração. Amém, queridos? Por favor, compartilhe essa live. Se você não assistiu a da semana passada, assista, que ela dá continuidade a essa live aqui. E compartilhe a palavra de Deus. Ajude as pessoas a sair dessa mornidão, dessa religiosidade. Deus precisa levantar homens e mulheres que oram, porque tem muita coisa que o céu tem para nós. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós estamos ali no Ministério Unção e Adoração, Rua Alfena 117, Jardim Júlia Caparrós. Nós temos culto ali às terças-feiras, às 8 horas da noite. Nós temos culto da família aos domingos. Nas terças nós temos o culto terça profética e tem sido bênção. Deus tem usado grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus
vai cultuar conosco lá, vai nos fazer uma visita, será uma honra receber você. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus cubra a tua vida, que o sangue de Jesus cubra o seu lar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo que foi ministrado. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa permanecer nos corações, produzindo fruto. Senhor, guarda cada pessoa, guarda cada vida. Deus, que a Tua mão esteja sobre eles, que a Tua graça sustente. Em nome de Jesus, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, que a misericórdia do Senhor os alcance. Senhor, coloque neles um espírito de oração. Coloque, Senhor, derrama sobre eles um espírito de oração. E que eles possam, Senhor, testemunhar, Senhor, grandes coisas através da vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pelo carinho, pela fidelidade de estar comigo aqui toda segunda-feira. Eu louvo a Deus pela tua vida e estamos juntos aqui para adorar o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.